nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve São José! Ah, mas é o glorioso São José que está aí já se manifestando na nossa vida. Como é bom, né, caminhar aí nos passos de São José, porque é um caminho de entrega da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, enfim, de tudo aquilo, né, que faz parte da nossa vida. É uma entrega também, né, dos problemas, das alegrias, de tudo, né? E é um caminho de confiança. Então eu entrego nas mãos de São José, coloco no coração castíssimo de São José e confio, né, que ele está ali intercedendo por mim, e confio também ainda mais na misericórdia de Jesus. E esse caminho vai trazendo para nós uma paz, uma tranquilidade, um equilíbrio, né, Padre? Sim, nos ajuda a melhorar enquanto pessoas, né? Sim. E o equilíbrio que a sociedade tanto precisa hoje em Nossa, dia. meu Deus, é verdade. Nós vivemos uma sociedade onde falta equilíbrio, então precisamos sempre agir com equilíbrio, que aliás nos associa também à virtude da prudência, que é o que nós vamos falar no dia de hoje. Olha aí. Em nossa celebração aqui, nosso momento com São José. São as virtudes, né, de São José, porque agora na ladainha nós estamos vendo as virtudes de São José. Então, para bem iniciarmos o nosso 18º dia, olha, já estamos caminhando, são 33, né? Hoje 18º, para nós iniciarmos, nós vamos rezar, claro, né? Oração do Vinde Espírito Santo, que está na página 331 aqui do nosso livro Consagração, as glórias do nosso Pai espiritual, do Padre Donald Calloway. Então vamos com muita fé rezar a oração do Espírito Santo. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. E assim, né, cheios desse Espírito Santo, nós vamos então hoje, né, ouvir atentamente a leitura desse 18º dia, que tem como tema, né, José prudentíssimo, rogai por nós, para que tudo aquilo que o Padre Donald Calloway trouxer para esse texto de hoje, também tudo aquilo, né, que o Espírito Santo moveu os nossos corações aqui, possa cair como uma semente, né, e dar muitos frutos na nossa vida. José prudentíssimo, rogai por nós. Que prudência não foi necessária para educar um Deus feito criança que quis obedecê-lo, a São José, por 30 anos. Beato Guilherme José Chaminade. O que é prudência? Nos tempos modernos, muitas pessoas a consideram um vício ou defeito. Se uma pessoa é cautelosa ou circunspecta em assuntos morais, é com muita frequência chamada de puritana. A prudência, no entanto, é uma virtude e uma muito importante. O Catecismo da Igreja Católica fornece uma definição concisa de prudência. Ele declara: a prudência é a virtude que dispõe a razão prática para discernir em qualquer circunstância o nosso verdadeiro bem e para escolher os justos meios de agir. Não se confunde nem com a timidez ou medo, nem com a duplicidade ou a dissimulação. É chamada auriga virtutum, condutora das virtudes, porque guia as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. Santo Tomás ensina que a prudência é, entre todas as virtudes, a principal.
Seu papel é governar as outras virtudes cardeais, preeminentes, a temperança, a justiça e a fortaleza. Sem a prudência, uma pessoa será ou muito indulgente ou muito rigorosa. Essa virtude serve como um guia e um cocheiro, ajudando a alma a evitar extremos errôneos. A prudência é a virtude dos reis e governantes. Sem a prudência, nenhum líder pode exercitar a temperança, a justiça e a fortaleza. São José, rei da Sagrada Família, o nosso pai espiritual, é, depois de Jesus, o mais prudente de todos os homens. Em todas as situações da vida, ele é um modelo de prudência. Ele orou e esperou que o Senhor lhe revelasse os mistérios da gravidez de sua esposa. Educou o homem-deus e, em cada situação, permitiu que a prudência governasse suas ações. A prudência de São José era uma prudência sobrenatural, disse o beato Guilherme de Chaminade. A prudência sobrenatural é diferente da humana. A prudência humana leva a pessoa a evitar dificuldades, sofrimentos e tribulações. A prudência sobrenatural, por outro lado, não procura evitar o sofrimento, mas abraça a cruz por amor e sempre luta pelo bem maior. Pela graça de Deus, a prudência de São José era sobrenatural e heróica. Antes de a sabedoria da cruz ter sido revelada para o mundo, ele, de bom grado e voluntariamente, abraçou o sofrimento pelo bem dos outros. Antes de o mistério do sofrimento corredentor ter sido desvendado às almas, São José viveu por amor. São José o fará crescer na virtude da prudência. Ele o ajudará a exercitar-se na prudência sobrenatural. Em cada situação, ele o ensinará a permitir que a prudência seja o seu cocheiro, levando-o a sempre fazer o que é certo por amor a Deus e ao próximo. Não importa quanto você tenha de sofrer por causa disso. São José nos ensina que a prudência é o conhecimento correto sobre o que está para ser feito, ou, de modo mais amplo, o conhecimento sobre o que deve ser feito e o que deve ser evitado. Servo de Deus, John A. Hardon. Um homem apenas humanamente prudente nunca deixaria seu sono para fugir ao Egito com sua esposa e seu filho, em resposta a um sonho. Este rapidamente repreenderia qualquer homem que avisasse a sua esposa que seu coração seria trespassado por uma espada e que seu filho seria causa de divisão. Mas São José não é um homem comum. Pelo poder do Espírito Santo, ele é um homem de prudência sobrenatural. Ele pondera, ora, discerne e age. A prudência é seu cocheiro. Com São José, a virtude da prudência sobrenatural será um cocheiro também para você. Como mestre que é, São José permanece sempre o servo prudente e fiel. Ele, da família dos reis de Judá, leva uma vida pobre e escondida. Uma vez destinado a se tornar como o foi, o governante e o pai de um Deus vulnerável e humilde. Convinha que se parecesse com ele. Beato Guilherme José Chaminade. Então hoje nós vemos um elemento muito bonito e muito interessante nesse quesito das virtudes de São José, que nós começamos já há algum tempo a ver, mas agora de um modo mais direto na ladainha. E hoje a virtude da prudência. A virtude da prudência faz parte daquele grupo de 4 virtudes cardeais. São chamadas cardeais, a palavra cardeal significa dobradiça, porque são virtudes aí que nos ajudam a equilibrar as outras virtudes em nós e também a nossa própria caminhada de fé. E estão aí firmes essas 4 virtudes cardeais, né? São aquelas que são mencionadas, a temperança, a justiça e a fortaleza, mais a prudência. No entanto, a prudência é chamada de cocheiro das virtudes, como o autor aqui menciona, porque ela nos ajuda a equilibrar as ações, o que é prudente fazer
qual é a melhor forma. A humanidade sente falta da prudência. Nós vimos aqui o testemunho de São José, que foi prudente em todas as situações, desde o sonho que levou a Sagrada Família até o Egito, até a fala, né, diante do templo ali, quando falaram para José e para Maria que uma espada transpassaria o coração de Maria. A gente aprende de modo muito bonito com São José a também nós sermos prudentes. Qual que é a prudência? A prudência é a capacidade de ponderar as situações, de escolher qual caminho seguir, qual é o caminho bom e evitar o caminho ruim, e mesmo entre duas coisas boas, às vezes é necessário escolher uma delas, e a prudência é quem nos ajuda a escolher. A gente sempre pensa escolher entre o bom e o mal, né? Entre o bem e o mal, mas tem vezes que nós temos que escolher também entre o bem e o bem. Qual é o melhor a seguir e qual seria o menos favorável às pessoas. Então, peçamos que São José nos ajude a isso, não é mesmo? E eu achei tão bonito isso, né? Que essa prudência, não só humana, que é importante, como disse aqui, que leva a gente a fazer essas escolhas, mas essa prudência sobrenatural. Né? Exatamente. Como um dom divino mesmo. E olha, quem é que vai ajudar a gente a crescer nessa prudência? Humana, natural, mas também é sobrenatural. São José. Né? É ele que vai interceder por nós para que a gente... E eu ficava pensando, é isso que nós temos que fazer. Porque se a gente não segue esse itinerário, a gente corre o risco de errar. Ele pondera, ora, discerne e age. E isso a gente não faz rápido. Exige tempo, precisa de tempo, né? Então olha como que é importante essa nossa caminhada com São José. Ele não só está ensinando para mim, para você, né? Como por exemplo hoje essa prudência, mas ele está intercedendo. São José o fará crescer na virtude da prudência. Se a gente se entregar a ele, confiar a ele, andar nos passos dele, né? Pedir a intercessão dele, pedir até mesmo o auxílio dele, né? A opinião dele, né? Nós vamos errar muito menos. Acho que acertar sempre a gente não vai, porque é difícil, às né? vezes a gente erra um pouquinho. E é importante o erro porque a gente aprende e cresce. O né? erro ajuda a crescer. Mas ele vai interceder por nós. E isso é tão importante para a nossa vida, né, Padre? Sim. E na Sagrada Escritura, um ponto importante, aliás, alguns pontos importantes sobre prudência. No Antigo Testamento, ela é por vezes associada à sabedoria. Então, tudo isso é ter sabedoria. Ser uma pessoa sábia na liturgia, quando a gente vê, por exemplo, aí, leituras bíblicas, né? Até mesmo na Sagrada Escritura, Salomão, por exemplo, o rei Davi, foram pessoas prudentes em alguns aspectos e erraram em outros, mas foram prudentes em boa parte da sua vida. No Novo Testamento, Jesus também fala de prudência quando fala das virgens que levam óleo, né? As virgens previdentes, quando Jesus fala aquelas que levam óleo e deixam ele guardadinho. É ser prudente, é você pensar tudo o que pode acontecer a partir das suas ações. Um pai prudente é aquele que pensa no filho adulto a partir do seu comportamento. Não vou ensinar o filho a beber, não vou ensinar o filho a roubar, não vou ensinar o filho a ser desonesto. Tem que fazer o contrário, né? Porque ele já antevê a vida do filho no futuro. O esposo, a esposa prudente, já prevê em situações na sua casa, na sua família, que podem acontecer a partir daquelas ações que estão sendo feitas. Então, se eu fizer isso dessa forma, no futuro eu poderei colher esse fruto. Isso é ser prudente, é você ser precavido, você ser ponderado nas suas ações, pensando que pode acontecer alguma coisa a partir de ações equivocadas que você pode tomar. A prudência, ela é sempre bem-vinda. E nesse sentido a gente aprende um ponto importante que vem a partir daí, né? A prudência, ela faz auxílio da memória. Para ser prudente, nós precisamos ter uma memória daquilo que nós já passamos, um conhecimento, né? Eu até anotei aqui, a prudência, ela exige providência, então a pessoa também tem que ser providente, ela tem que pensar no futuro, pensar naquilo que pode acontecer,
Ele exige cautela nas ações, eu preciso tomar cuidado com as minhas ações. Exige também circunspecção, que é um termo difícil, que eu até anotei aqui, mas é olhar ao redor, exige observação. Vamos traduzir de um jeito mais simples. Então, ser prudente vai exigir de nós uma série de coisas que nós precisamos querer como acessórias, né? O prudente, ele tem várias questões aí à sua volta. Ele é um observador nato. E aí, isso tem faltado em nossas famílias. É verdade. A gente percebe que o ser humano hoje não tem mais a prudência, ele não consegue pensar no futuro, ele não consegue analisar os erros do passado, nem sempre ele consegue planejar. Toma decisão muito rápido. Muito rápido, responde o sim automático, não pensa, responde o não automático depois também, depois se arrepende. Então, ser prudente é ter tudo isso em mente. Que bonito, e é isso que São José, né, vai fazendo conosco, vai aí nos ensinando, vai moldando, vai nos formando. Nós vamos rezar daqui a pouquinho, né, a ladainha de São José, mas eu quero aqui dizer que hoje o texto complementar está na página 225, as 7 dores e os 7 gozos de São José, e eu queria ler um pedacinho. Como São José estava vinculado a Maria em seus gloriosos privilégios, ele também teve de sofrer como ela, e o seu coração também foi traspassado por 7 espadas. Então veja, foi o coração de Nossa Senhora, mas também foi o coração de São José. E aí, né, aqui fala um pouquinho sobre esses 7 gozos, essas 7 dores, né, ou 7 alegrias, vai falar um pouquinho sobre os 7 domingos, né, consagrados ali a São José e as dores e os gozos. A primeira dor, São José decide deixar Maria em segredo, e o primeiro gozo, a anunciação de São José. Depois a segunda dor, a pobreza do nascimento de Jesus. O segundo gozo, o nascimento do Salvador. Terceira dor, a circuncisão. Terceiro gozo, o santo nome de Jesus. Quarta dor, a profecia de Simeão. Quarto gozo, as consequências da redenção. Quinta dor, a fuga para o Egito. Quinto gozo, a derrocada dos ídolos do Egito. Sexta dor, a volta do Egito. Sexto gozo, a vida com Jesus e Maria em Nazaré. Sétima dor, a perda do menino Jesus. E o sétimo gozo, o reencontro do menino Jesus. Então, aqui você vai ter um pouquinho mais, né, as explicações com citações bíblicas. Então, texto complementar para hoje na página 225. Então, para nós rezarmos agora a ladainha, o que nós vamos pedir, Padre? Pedir que Deus aumente em nós a prudência diante de nossas ações, para termos a capacidade de observar, sentir o lugar, o ambiente ou a situação, meditar sobre ela e ter paciência para responder na medida certa, da forma correta. Isso para todas as nossas situações. A graça de ponderar, de orar, de discernir e de agir. Então vamos rezar a ladainha de São José? Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José
José obedientíssimo, rogai por nós. José fidelíssimo, rogai por nós. espelho de paciência, Rogai por nós. amante da pobreza, Rogai por nós. modelo dos trabalhadores, Rogai por nós. honra da vida de família, Rogai por nós. guarda das virgens, Rogai por nós. sustentáculo das famílias, Rogai por nós. alívio dos miseráveis, Rogai por nós. esperança dos doentes, Rogai por nós. patrono dos moribundos, Rogai por nós. terror dos demônios, Rogai por nós. protetor da Santa Igreja, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Ele constituiu-o Senhor de sua casa. E fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E a sua capacidade para ponderar, orar, discernir e agir? Está tudo ok? Tudo está de acordo com a prudência de São José? Aquele que se consagra a São José, aquele que se confia aos cuidados do nosso patriarca, com certeza precisa cultivar a prudência. Nas suas orações, peça o dom da prudência, peça a virtude da prudência. E com certeza São José vai interceder por você e o Espírito Santo lhe dará abundantemente esse dom. E nós vamos perceber ele na nossa vida, já agora, né? Já nessa caminhada, tenho certeza. E também porque, Padre, além de ponderar, orar e discernir, é preciso agir, porque a gente pode ficar só na ponderação, só na oração e no discernimento. E a hora que a gente tem que agir, a gente fora, congela, né? Não tem coragem, né? Então a prudência também nos dá a coragem de agir. E nem sempre, né, vai ser fácil. Aquela atitude que nós temos que tomar, aquela solução que a gente encontra, né, o caminho que a gente tem que percorrer. Mas de toda forma, São José, né, caminha conosco como nosso Pai espiritual. Convidamos você a permanecer aqui, estamos aqui no 18º dia, né, nossa caminhada já se adianta, mas nós temos muito ainda mais para aprender, para crescer e para experimentar a presença de São José na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. E eu acredito que de uma forma especial, com esse dom, com essa virtude da prudência, não só natural, mas a prudência sobrenatural. Vamos pedir a bênção de Deus por intercessão dele? O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, o prudentíssimo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos rezar assim então. São José prudentíssimo, Rogai por nós.